Muito boa tarde. O Trilhas da Democracia desse domingo, 2 de agosto, recebe Marco Gonzalez, que é pesquisador de pós-doutorado em Sociologia na Universidade Estadual de Campinas e integrante do grupo de pesquisa, o grupo de trabalho, o Mundo do Trabalho e Suas Metamorfoses, que é coordenado pelo querido professor Ricardo Antunes, que há pouquíssimo tempo esteve aqui, inclusive com um tema que ele apresentou na Conferência do Materialismo Histórico. Eu conheci Marco ali, numa mesa que tratou de vários temas que vão ser discutidos aqui nesse dia de hoje, né? Então, esse grupo de pesquisa, o grupo de trabalho, Mundo do Trabalho e Suas Metamorfoses, que é coordenado pelo Ricardo Antunes, junto ao Departamento de Sociologia da Unicamp. O tema desse nosso programa de hoje, desse nosso diálogo, será gestão algorítmica do trabalho e plataformização. As palavras parecem muito sofisticadas, mas guardam dentro de si o que há de pior no controle da classe trabalhadora, na exploração da classe trabalhadora. Marco, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Espero que essa seja a primeira de outras várias participações tuas. Seja muito bem-vindo. Marco, muito obrigado, também Carlos, é um prazer estar aqui com vocês nas Trilhas da Democracia. É sempre uma honra poder contar um pouco das nossas pesquisas, do nosso grupo de pesquisa e também contribuir para a luta da classe trabalhadora, em especial dos entregadores, motoristas uberizados. Compartilhando a condução do programa, como tem acontecido, o advogado trabalhista Carlos Eduardo Pimenta. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Obrigado aí de novo pelo convite. Vamos aí discutir essa nova criança no mundo do trabalho. Exatamente. Eu vou colocar a vinheta para a gente começar esse diálogo. Marco, antes de mais nada, eu queria lhe pedir que compartilhasse com a nossa audiência essa iniciativa importantíssima, que é o convênio de cooperação entre o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região e a Unicamp, por intermédio do grupo de pesquisa coordenado pelo Ricardo Antunes e que você faz parte, e que resultou na publicação de 3 livros. Eu te pediria, Marco, que, à medida em que eu fosse fazendo a referência, são 2 livros e uma cartilha, você mostrasse a capa desses livros, que são, atenção, foram publicados pela Boitempo, mas são de distribuição gratuita, não é? Inclusive, os 2 primeiros já têm acesso livre, em PDF. O terceiro também já está disponível, Marco? O terceiro também está disponível. Então, atenção, os 3 livros que eu vou fazer a leitura e o Marco vai me ajudar mostrando a capa são de acesso gratuito, né? Publicados pela editora Boitempo. Em 2024, trabalho em plataformas, regulamentação ou desregulamentação. Esse que ele está exibindo agora. Na sequência, direitos de verdade. Essa história também é sobre você, esse que ele está exibindo agora, que tem o formato de uma cartilha, né? Depois você vai falar, Marco, inclusive é distribuído para os trabalhadores, né? Eu queria que você falasse também um pouco disso.
E o mais recente, né, chamado Gestão Algorítmica, que é o tema do trabalho de hoje, desse programa de hoje, Despotismo, Limites e Jurisprudência, que foi lançado agora, no ano de 2026. Marco, eu te pediria, então, para dar uma palhinha da importância desse convênio e do que trata cada um desses 3 livros. O terceiro, a gente vai aprofundar aqui. Então, na verdade, uma palhinha desses 2 primeiros. Por favor, Marco. Tá mudo aí. Joia, Marco, muito obrigado. Realmente nós estamos no terceiro livro dessa parceria, uma parceria que começou em 2019. Eu tive a honra de ser o primeiro bolsista, então nós estávamos no começo, né? Ainda não tínhamos, infelizmente, enfrentado a pandemia, o período de pandemia, mas nós já enfrentávamos o bolsonarismo no governo. Né? Então, dadas as dificuldades enormes das universidades, principalmente em relação ao desenvolvimento das suas pesquisas, o Ministério Público do Trabalho tem feito, e começou ali, uma aproximação das universidades para promover o desenvolvimento da ciência em um período, digamos, tão nebuloso como aquele que vivemos. Então, o Ministério Público do Trabalho, através do professor Ricardo Antunes e do seu grupo, Mundo do Trabalho e suas Metamorfoses, estabeleceram um convênio de cooperação a partir do final de 2019, com o objetivo de ampliar os estudos, as pesquisas sobre o universo da uberização do trabalho. Então, nós começamos em 2019 apenas com a minha bolsa, né? E hoje nós contamos com 9 bolsistas. Nós temos bolsistas que estão estudando, então, as condições de trabalho desses trabalhadores, motoristas e entregadores, mas também os trabalhadores, digamos, que trabalham 100% de forma digital, né, através dessas fábricas, dessas fazendas de clique, treinamentos de inteligência artificial e outros serviços que entram no rol da uberização ou da plataformização do trabalho. Nós agora também estamos com mais 3 bolsistas, estamos nos debruçando sobre também o trabalho dos entregadores e motoristas que entregam mercadorias para o e-commerce. Amazon, Shopee, Mercado Livre, né? Como vocês também já devem ter percebido, isso tem mudado um tanto já a dinâmica urbana, né? de transporte de mercadorias, né? Você compra uma mercadoria hoje nesses grandes e-commerce, amanhã ou ainda mesmo hoje, de forma gratuita, está na sua casa. São também trabalhadores de moto ou de automóvel que estão fazendo essas entregas. Há muitas especificidades desses trabalhadores, mas também há muita similaridade com os motoristas e empregadores uberizados. Né? Então, nós, em breve, vamos lançar também um livro dedicado ao trabalho no e-commerce. Também estamos estudando esses galpões de entrega, né? A Mercado Livre, por exemplo, em Cajamar, a Amazon, esses hubs de logística que têm se desenvolvido principalmente na periferia ou na grande São Paulo. Essa nossa pesquisa com o Ministério Público do Trabalho também tem um estudo realizado pelo pesquisador Murilo Vanderlan, que estuda os processos de regulamentação na Europa, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, né? Eu estudo a luta dos entregadores. A Mariana Roncato, também autora do livro, estuda a questão de gênero, de raça, né? A produção, a automatização das diferenças, uma característica dessas plataformas que aprofundam as desigualdades características da classe trabalhadora. Né? Só para interromper, Marco, esses 3, quer dizer, Marco, Murilo e Mariana, estiveram presentes, e foi aí que eu conheci o trabalho que cada um de vocês está desenvolvendo numa mesa
na Conferência do Materialismo Histórico, uma conferência internacional realizada na Praia Vermelha, né, na UFRJ, e foi exatamente dali que me veio a ideia de convidar Marco. Infelizmente, por questões de trabalho, Mariana e Murilo não puderam participar dessa entrevista, mas em breve eu vou entrar em contato novamente para a gente dialogar com os dois. Foram muito ricas as duas apresentações, né? Murilo falando da legislação da Califórnia e de Barcelona, e como é que a legislação brasileira acabou pendendo mais para a da Califórnia do que para a de Barcelona. Como você disse, Mariana, tratando exatamente da questão de gênero e como... eu vou repetir aqui o que o Ricardo Antunes disse, né? O termo não é muito exato, né? Mas como as mulheres enfrentam esse microtrabalho, né, que é extenuante, que é o trabalho doméstico, o trabalho de cuidar. Então, só para dizer, Marco, que está prometido um outro programa para ouvir e compartilhar com a nossa audiência essas duas outras apresentações. Ricardo tratou já aqui do tema que ele apresentou na mesa. Então, quem tiver interesse, é só botar Trilhas da Democracia, 247, Ricardo Antunes, antropomorfização, vai estar lá praticamente o tema da fala dele nessa mesa. Marco, desculpa interromper, só para contextualizar. Isso mesmo. Então, o primeiro grande livro que nós fizemos, né, dentro deste tema, uberização, uberização, trabalho digital e indústria 4.0. Eu estou sem nenhum exemplar dele aqui, mas ele também foi um livro publicado pela Boitempo, só que esse é comercializado, né? Na sequência também com pesquisas do nosso grupo voltada à uberização do trabalho, nós lançamos Icebergs à Deriva, o trabalho nas plataformas digitais. Esses são livros comercializados pela Boitempo. E como você disse, vieram então essa série de 3 livros gratuitos dentro de uma campanha que nós organizamos junto com o Ministério Público do Trabalho, que nós temos um site que chama direitosdeverdade.com.br. Nesse site, então, www.direitosdeverdade.com.br, nós temos parte das nossas pesquisas, né, e também outras pesquisas internacionais, e nós vamos tratar da importância do direito dos trabalhadores para essas categorias uberizadas. Neste intuito, o primeiro livro, nós, através das pesquisas que realizamos, principalmente na União Europeia, onde a regulamentação, digamos, está num nível mais desejável para a classe trabalhadora, tem um acúmulo e já um avanço, consolidado principalmente na última diretiva da União Europeia, mas nós conhecemos o trabalho da professora belga Christina Hissel. Então, o primeiro livro nosso, Trabalho em Plataformas, Regulamentação ou Desregulamentação, ele traz principalmente, né, o objetivo dele foi apresentar essa pesquisa da nossa colega, que foi uma pesquisa sobre 800 decisões judiciais e administrativas em 18 países da União Europeia, né? A ideia da Cristina, né, era poder municiar esta discussão que embasava a diretiva da União Europeia, que era realmente uma tentativa de regulamentar as plataformas. Então, a Cristina, em sua primeira pesquisa, ela percebeu que, de fato, né, nós poderíamos encontrar já nos tribunais da União Europeia uma certa jurisprudência favorável ao reconhecimento do vínculo dos trabalhadores uberizados, sejam eles motoristas ou entregadores. Eu trago aqui apenas uma pequena conclusão para vocês terem ideia da dimensão da pesquisa da Christina Hissel, mas, por exemplo, os motoristas foram considerados empregados ou similares em todas as decisões na União Europeia de última instância, né? No caso das plataformas de entrega,
apenas 2 dos 14 países nos quais houve decisões relevantes, apenas Luxemburgo e Reino Unido, classificaram trabalhadores como autônomos, os entregadores. Portanto, no total, né, os entregadores de refeições foram classificados como empregados em 201 casos, como profissionais autônomos em apenas 28 casos, como uma categoria intermediária em 16 casos, como empregados subcontratados em 19 casos, e empregados de agências de trabalho, como é muito comum na Europa, em apenas 3 casos. Então, nós podemos dizer que há uma lavada favorável nesse placar ao reconhecimento destes trabalhadores, à presunção de vínculo para esses trabalhadores. E neste livro, Trabalhos em Plataforma e Regulamentação, claro, além de traduzirmos pela primeira vez para o português essa pesquisa da nossa colega Cristina Rissel, nós também fazemos aqui alguns apontamentos sobre os processos de regulamentação no Brasil, também falamos um pouco das lutas, mas aqui nós principalmente estamos falando do PL 12/2024, que foi a primeira proposta de regulamentação oferecida, digamos assim, pelo governo Lula, após um ano, né, de negociações entre entregadores, motoristas e empresas. Esses livros esse livro e assim os demais também estão sendo entregues e foram entregues para todos os parlamentares, para juízes, procuradores, para todos os juízes do Supremo Tribunal Federal, né, e para, especialmente, todas as associações que nós temos contato, para que eles possam, e assim estão sendo distribuídos também para a classe trabalhadora. Este livro, que é uma cartilha de direitos de verdade, ele já tem uma linguagem, digamos, menos acadêmica, né, com fotos, com pesquisas, com dados sobre a importância da luta por direitos, né? E esse também material foi amplamente distribuído como o primeiro, e assim o terceiro livro agora, nessa semana, nós começamos a entregá-lo, Gestão Algorítmica, para parlamentares, juízes, procuradores, pesquisadores interessados pelo assunto. É claro, como você bem disse, a versão online dos livros estão disponíveis na internet, no nosso site direitosdeverdade.com.br, com exceção do recente livro Gestão Algorítmica, porque ele já está em PDF, já está circulando pelas redes sociais, inclusive eu já circulei com vocês, mas ele ainda não tem um link no nosso site, né? Está sendo apenas uma questão técnica, estão inserindo também na próxima semana, ele já estará no nosso site Direitos de Verdade. Bom, Marco deu uma dimensão geral, então, direitosdeverdade.com.br, é isso? Exatamente. Então, para quem tiver interesse para acessar aí. Oi, diga, Marco. .com, perdão, direitosdeverdade.com. Direitosdeverdade.com, direitosdeverdade.com. Antes de eu entrar na discussão sobre a ideia aqui, Marco, traduzir em uma linguagem acessível para a nossa audiência algo que parece ser um termo muito sofisticado, né? Que é gestão algorítmica do trabalho, mas que traz dentro de si alguma coisa do tempo das cavernas, né? Ou o tempo da escravidão, ou o tempo dos inícios da Revolução Industrial. Antes de fazer isso, deixa eu passar a palavra para o Carlos. Por favor, Carlos. O meu, na verdade, já começa aqui fazendo um jabá, porque enquanto o Marco estava falando dos livros, eu abri aqui, comecei a ler umas coisas, e aí tem até uma parte nesse último aí do Gestão Algorítmica que traz para a gente um pouco da dimensão, né, do tamanho que isso está ocorrendo. Tem uma parte do livro que faz um comparativo entre a Uber e o Walmart, né, mesmo que seja em notas de rodapé, e aí obviamente que número não traduz tudo, né? Mas pelo menos dá para a gente uma boa noção, né? E aí eu até vou aproveitar aqui e me alongar um pouquinho mais para justamente apresentar isso, que é o seguinte: o Uber ele tem 15 anos
e em 2024 ele opera, né, com 8,8 milhões de motoristas e empregadores, em mais de 70 países, 15 mil cidades e atende 180 milhões de consumidores. E fazendo 36 milhões de viagens por dia. Olha o volume disso, né? E ela só conta com 20 mil funcionários administrativos. Então, ou seja, o algoritmo ele acaba gerindo isso e ele faz de fato essa questão de transformar cada indivíduo como se fosse um número mesmo e só direcionar. E aí é o efeito comparativo que é legal de ver, que é com o Walmart. Por exemplo, o Walmart ela é de 1962, né? Então, ou seja, ela já tem aí um bom deságio e é considerada a maior empresa empregadora privada do mundo e tem 2,1 milhões de trabalhadores. Ou seja, é, é, de fato, aqui a gente está observando que é uma mudança completa no panorama do mundo do trabalho que a gente observa nisso. E, inclusive, com esses elementos já sendo incorporados em outras atividades. Eu posso estar, por exemplo, aqui no escritório. A gente ainda está engatinhando nos estudos de inteligência artificial, etc. Mas a gente já tem noção de escritórios que, por exemplo, hoje já substituiu boa parte dos advogados por comandos em inteligência artificial. Né? Então, é algo que, de fato, como foi vendido na PLP, né, que é a declaração do Lula, falando que é uma nova criança, mas, ao que tudo indica, e aqui tem uma inversão interessante nos papéis, que é o nosso legislativo não tem conseguido acompanhar. Então, a PLP 1224 ela já nasce defasada e ela já nasce aprofundando essas diferenças, né? A partir do momento que ela também ela considera esse trabalhador como autônomo. Então, aproveitando que você falou da PLP, até que ponto esse tipo de legislação ela atrapalha os estudos e atrapalha também a elaboração de não de uma solução, mas de algo que, pelo menos, amenize, né, a situação desses trabalhadores que, de fato, impacta muito. Né? Se você for observar, por exemplo, a própria dinâmica do trabalho deles dificulta a criação de cooperativas, sindicatos, atrapalha a própria organização desses trabalhadores, né? Porque essas plataformas, além disso tudo, além de gerenciar isso tudo, ela tem me parece, um cuidado cada vez maior de individualizar esses trabalhadores, transformar eles não num senso coletivo como um trabalhador da indústria, do comércio, etc., mas de transformar aquele trabalhador como se ele fosse um empreendedor de si mesmo. Isso. Marco, só Claro. antes de tu começar Ricardo Antunes é criador de determinadas expressões que conseguem dar conta assim, de um determinado fenômeno. Né? Eu vou citar só um exemplo, que é o jogo de palavras, plataforma, trabalho em plataforma, plataformização e protoforma. Né? Ele procurou mostrar que esse trabalho em plataforma lembra as protoformas do capitalismo industrial. Então, ele vai ser citado aqui várias vezes, evidentemente, é uma grande liderança. Mas, por favor, Marco, responda a pergunta do Carlos. Marco, a gente tem um carinho assim pelo Ricardo Antunes, que é uma coisa assim impressionante, sabe? Eu fico assim até um tanto emocionado, porque é uma figura, além de ser um pesquisador, um professor maravilhoso, é um amigo, uma pessoa preocupada com os pesquisadores que o cercam, com as nossas bolsas, com as condições de trabalho, a gente tem uma liberdade total para fazer a nossa pesquisa, é um carinho assim. O Ricardo realmente é uma pessoa que contribui muito para a nossa luta e para o desenvolvimento da sociologia do trabalho. É muito bom trabalhar com ele. Mas, Marco... Um amigo meu, só para finalizar mesmo, a gente já está elogiando bastante, ele merece todos, né? Mas um amigo meu me disse assim:
Ricardo Antunes é uma instituição. Ele próprio é uma instituição. Ponto. Por favor, Marco. É isso mesmo. Mas, Carlos, chegando lá na sua questão sobre a dimensão, né? É por isso que nós trouxemos esses números, e eu venho atualizando, vira e mexe, eu entro na página da Uber, fatos e dados na Uber, e eles atualizam esses números, né? Quando eu comecei a pesquisar lá em 2019, eles não tinham chegado a 5 milhões de entregadores e motoristas, né? Nós estamos agora 6, 7 anos após o início da minha pesquisa, eles já estão com 8,8 milhões, e vejam, né, com a concorrência muito grande. A gente costuma falar muito da Uber, a Uber com certeza é a maior empresa de entregas e transporte de pessoas por aplicativo no Ocidente, mas olha, vou te dar um número que é escandaloso também, muito mais. A Didi Chuxing, que é a Uber da China, né? Eles expulsaram a Uber da Ásia e eles dominam aquele mercado. E a Didi Chuxing, que agora aqui no Brasil é a 99, né? Eles compraram a 99. E a Didi, ela opera com 35 milhões de entregadores e motoristas no Oriente, né? Então, é uma coisa assim absurda, né? Essa é a capacidade, por isso que nós falamos que a gestão algorítmica do trabalho, ela dá um salto de qualidade na capacidade das empresas, dos empresários, do capital, controlar a força de trabalho. É um controle, digamos, individualizado, quase que onisciente, onipresente, porque o nosso celular está a todo momento transmitindo informações do nosso posicionamento geoespacial, do que nós fizemos, de quanto tempo nós demoramos para fazer, né? E assim, quando ele tem algum limite, ele também conta com a avaliação dos usuários, né? Então, você tem um processo de organização da força de trabalho praticamente automatizado. É isso que permite com que apenas 20 mil funcionários, que são os funcionários da Uber, digamos assim, controle e administre uma massa de quase 9 milhões de trabalhadores operando 24 horas por dia no mundo inteiro. E por isso que nós, então, demonstramos esta capacidade dessas novas tecnologias em transformar, claro, o trabalho, como nós temos percebido, né, e também potencializar as empresas. É uma nova capacidade produtiva, são novos meios de produção tecnológicos que alavancam a capacidade produtiva dessas empresas. Aí nós colocamos uma questão muito importante. Essas novas tecnologias, elas estão operando principalmente na área, nos setores terciários, nos serviços. Diferente dos outros processos de grandes reestruturações produtivas, como recentemente tivemos nos anos 70, o pós-Fordismo, ou como alguns preferem, o toyotismo, né? Nós tivemos grandes processos de reestruturação, globalização, terceirização, também esse apelo ao ideal do empreendedorismo, só que ali era abra sua pequena fábrica e seja um terceirizado de uma grande empresa, né? Então, você tinha outros parâmetros de responsabilização, de transferência de responsabilidade para a classe trabalhadora, de rebaixamento do valor da força de trabalho, e essas novas dinâmicas se radicalizam, só que agora, ao invés de se iniciarem ou de afetarem radicalmente a produção industrial, elas estão diretamente conectadas e influenciando a organização dos trabalhadores, do proletariado de serviços. É um tema que o Ricardo já vem tocando desde os anos 90, né, deste novo proletariado de serviço, fruto de processo de privatização e, claro, de um Estado cada vez mais limitado, precário, né, que mesmo onde não privatizou, também não atua, deixando espaço para que o capital avance para setores, digamos assim, onde a lei geral do capitalismo, onde o capitalismo ainda era um tanto limitado, né? Então, setores como táxi, né, como de entregas, eram setores de profissionais autônomos, pequenas empresas. Ninguém ligava muito para esses setores, né? De repente, nós estamos falando de trabalhadores que se tornaram subordinados a empresas globais.
não são mais subordinados à empresa do bairro, né, ou a uma frota de táxi, um tanto também amadora, informal. Então, há um processo de entrada do grande capital, dos grandes capitais, em setores, digamos que não tinham muito interesse, né, recentemente. E daí nós podemos também, nesse processo, avançar, e a gente discute também com mais detalhes, que, apesar de toda essa capacidade de controle quase que em tempo real dos trabalhadores e trabalhadoras, nós estamos tendo processos de inquietação, indignação, de organização, conscientização e luta, né, que também demonstra que a gestão algorítmica não é tão onisciente, onipresente e poderosa como nós acreditamos. Então, eu tenho olhado também por uma outra perspectiva, que por onde avança a uberização, avança também um processo de inquietação, resistência e conscientização desses setores, que outrora eram setores, digamos assim, com baixa tradição sindical, né? Isso que nós temos percebido. E os processos de regulamentação, claro, ainda é algo muito novo, e isso se conecta, como muito bem o Marco colocou. Lá no final do século XX, no final do século XIX, início do século XX, nós tínhamos, antes mesmo dos sindicatos, as associações dos trabalhadores, as associações de ajuda mútua, né? Quando trabalhadores se machucavam, se acidentavam, você não tinha ainda direitos da classe trabalhadora conquistados, você não tinha ainda sindicatos formados, e isso ocorre também agora na luta dos entregadores e motoristas, né? Você tem tem as suas especificidades, mas esses trabalhadores estão também se organizando através de associações em condições de trabalho muito parecidas do que nós encontramos também num período da protoforma do capitalismo, como muito bem o Ricardo Antunes falou. Trabalhadores que estão tendo jornadas de 12, 14, 16 horas por dia, trabalhadores que não têm nenhum direito, né? Trabalhadores que nem mesmo quando se acidentam aqui nas ruas, por exemplo, da capital de São Paulo, são considerados acidentes de trabalho, né? Eles são vistos muitas vezes pelos órgãos públicos e tal, como alguém que estava passeando com a sua moto, né? Então, Marco, só para me corrija, o Ricardo apresentou um dado que é assustador, né? Que em São Paulo é o que? A cada dia 1,3 trabalhadores sofrem acidente ou morrem? Morrem. Morrem. Atenção, a cada dia 1,3, isso é uma média, evidentemente, morrem no exercício do seu trabalho. Isso. E Marco, provavelmente vocês, Carlos, e espectadores aqui, membros do canal, vocês já perceberam, né, que os entregadores não têm respeitado os faróis, né, tem realmente acelerado e tem realmente ampliado esses acidentes, as mortes, principalmente dos entregadores, né? E muitos acabam culpabilizando os entregadores. Mas daí nós precisamos compreender que não é que esses entregadores mudaram, né? A gente sempre teve, realmente, eles vivem, não é de hoje, antes mesmo das plataformas, é uma situação, uma condição de trabalho adversa, né, sobre altas temperaturas, horas sobre chuva, né, com um trânsito das grandes cidades complicadíssimos, nós sabemos, ainda mais se você for uma trabalhadora mulher, né, porque essas empresas fazem de tudo para eliminar ou não contribuir para o estabelecimento de postos, né, de apoio para esses trabalhadores e trabalhadoras. Uma coisa que é muito complicado, né, as condições realmente de trabalho dessa turma, mas ela conseguiu ser radicalmente
piorada pelas plataformas, né? Porque a gestão algorítmica, a todo tempo, o que ela faz? Ela identifica de cada trabalhador, ela cria um perfil digital desse trabalhador. Né? Desses 8 milhões, desses 35 milhões, cada um tem um perfil digital que ele está, devido a inúmeras variáveis e algoritmos produzidos por essas empresas, através dos seus profissionais de TI, eles tentam cercar esses trabalhadores, né, por todos os lados, a partir de um momento que você acaba conhecendo melhor do que o próprio trabalhador, digamos assim, né, o seu comportamento típico no dia de trabalho. Então, por exemplo, né, ou seja, Marco, é uma forma de controle que parece que chegou aos seus limites, sempre ultrapassando esses limites, né? Quer dizer, esse despotismo algorítmico, ele conseguiu superar o despotismo que já era tremendo dentro do universo fabril. De deixar o Taylor e o Ford, provavelmente, se estivessem vivos, boquiabertos, né? Porque o sonho do Taylor, ao transferir aquele conhecimento desenvolvido pelos próprios trabalhadores, que nos seus processos de trabalho, historicamente construído, desenvolviam ali as mercadorias, produziam as mercadorias, o Taylor se apropriou desse conhecimento, foi o cara que criou a ideia de gerência do capataz, que vai controlar cada passo, cada movimento do trabalhador, agora não mais conforme o que o trabalhador tinha aprendido, mas a partir do que ele tinha aprendido e com os novos parâmetros, digamos, da ciência, né? Então, hoje, esse controle do movimento, do tempo do trabalhador, como você bem disse, é um despotismo sem limites, porque é o que nós temos apresentado. Há um processo de individualização das relações de trabalho. Né? Por isso, essas empresas têm uma aversão tão grande à legislação protetora do trabalho, porque eles querem tratar, né, não de forma coletiva, mas de forma individualizada. É claro que nós já tivemos isso no toyotismo, né, com as remunerações variáveis, com as metas que davam alguma diferença salarial para aqueles trabalhadores mais comprometidos e etc. Né? Mas hoje isso é potencializado de uma forma que os salários, nós dizemos, né, é um salário individualizado, variável, né, e que você não tem a menor ideia, apenas a partir de muito tempo de experiência, de uma previsibilidade desse salário. Né? Então, tem trabalhadores que estão lá tirando os seus R$2.000 e, de repente, em um mês, porque ele não entregou um pedido, aquele pedido vai ser descontado dele, ele vai receber muito menos. Ou aquele trabalhador que não se conectou em um dia que ele já tinha pré-agendado que estaria trabalhando, isso é uma grande penalidade, né? Você agendar e não trabalhar para as empresas, ele é penalizado e no dia seguinte ele não recebe a quantidade que ele costuma receber de entregas, então aquele dia ele vai receber menos. Então é um salário cada vez mais individualizado, né, e variável, e dificilmente nós temos os trabalhadores têm uma capacidade de previsão desse salário. Né? Ou seja, como toda forma de controle, existe uma punição quando o trabalhador foge às regras estabelecidas pela empresa. Exatamente, individualizado. Né? Para vocês terem uma ideia, né? Nós temos assim vários exemplos, mas um exemplo que nos marcou muito, eles falam muito assim, nós temos que trabalhar o aplicativo. Sabe, Marco Carlos, em 2021, eu por alguns dias, não muitos, porque realmente eu estava lecionando na época, correria maluca, mas eu consegui por 3 meses rodar de bicicleta pela RAP e pelo Uber Eats, aqui em São Paulo. E trago nesse livro, Gestão Algorítmica, alguns exemplos, algumas experiências que eu tive, né, ao longo desse processo. E uma dessas experiências também
Um entregador me contou que ele, durante a pandemia, ele trabalhou doente. E aí eu falei, poxa, cara, mas por quê, né? Na época, vejam, o iFood dizia, né, que se você levasse o teste positivo do Covid, né, eles te dariam um mês de férias, digamos assim, né, de afastamento, e você ia receber a média dos últimos 3 meses que você recebeu, né? Esse programa, durante a pandemia do iFood, olha, dificilmente a gente vai achar alguém que recebeu, que teve esse direito de se ausentar por um mês e continuar recebendo. Mas eu perguntei para ele, poxa, por que você não tentou isso? Né? Por que você não tentou demonstrar para o iFood que você estava doente e tal? Ele falou, Marco, se eu me ausento um mês do aplicativo, se eu ficar um mês, mesmo que seja uma opção da empresa me conceder este um mês, né, de afastamento, quando eu voltar, o aplicativo vai compreender que eu não trabalhei um mês, que então meu aplicativo perdeu pontuação, classificação. Então eu preferi continuar trabalhando para não correr o risco, né, de amanhã receber pedidos com valores menores ou receber uma quantidade menor de pedidos por dia, né? Então, isso a gente tem um pouco da noção, né, da capacidade, e é sempre assim o que nós falamos, que é muito importante sobre a gestão algorítmica, é a assimetria de informações, né? Assim como nós, consumidores, muitas vezes não temos acesso a todas as informações, o mesmo acontece com os entregadores. As empresas fazem de tudo para que eles não saibam o valor da entrega da sua hora, né, com diversas maneiras de dificultar essa capacidade deles compreenderem o valor real do seu minuto de trabalho. As empresas, eles não sabem quando eles são efetivamente punidos, e o pior de tudo, as regras determinadas pelos algoritmos estão frequentemente sendo alteradas. Normalmente as pessoas falam assim, as empresas não abrem a caixa preta dos algoritmos, né? Mas não é uma caixa preta. Porque a caixa preta, o que está lá, está lá. Né? A caixa preta do algoritmo é totalmente flexível, e eles podem, em poucos cliques, alterar a configuração e as regras do jogo. E eles fazem isso não necessariamente para toda a força de trabalho deles. Quando eles fazem testes, por exemplo, eles escolhem, vamos pegar aqui um segmento de trabalhadores em certa região, ou um certo grupo de trabalhadores, e vamos ali fazer um teste, né? E vamos fazer um teste na realidade mesmo, né? Vamos, então, mudar a forma de pagamento e vamos fazer um outro teste em outro lugar. Ou, por exemplo, como aconteceu recentemente na Espanha, com o Supremo reconhecendo o vínculo e a lei Haider, que determina que os entregadores que são trabalhadores subordinados dessas empresas, as empresas rapidamente alteraram as configurações, dando um pouco mais de liberdade, por exemplo, para os entregadores escolherem os valores das taxas que eles iam receber, né? Para o quê? Para impedir, né, que uma das críticas, digamos assim, do Supremo é que as empresas determinavam o valor das corridas. Então, eles rapidamente criaram uma alternativa para o trabalhador escolher entre 2 ou 3 opções, coisa que a 99 tem feito agora no Brasil. Então, eles têm uma capacidade de reconfigurar, né, esses sistemas de forma muito rápida. E isso, quando o trabalhador aprende um pouco, conhece um pouco as regras do jogo, isso daí já perde-se se a empresa fizer uma nova configuração. E só para fechar a questão dos acidentes, das mortes, esses algoritmos, né, quando eu estava como entregador, e eles me diziam também isso ao longo das entrevistas que nós fizemos. Então, por exemplo, você está naquele horário que normalmente você vai embora para sua casa. Nesse momento, o algoritmo identifica isso e te manda uma oportunidade. Marco, não vá para casa. Tente fazer mais 10 entregas e ganhe o dobro. E você fala, poxa vida, maravilha, vou me esforçar mais hoje. Quando chega lá para a 8ª, 9ª entrega, já quase meia-noite, né? O aplicativo simplesmente não te manda a última ou a penúltima entrega e você não consegue fechar a promoção. Nós trazemos alguns exemplos aqui no livro, né, dos entregadores e dos motoristas nos contando, né, a sacanagem dessas promoções.
E muitos falam assim, poxa, mas eu já tinha decidido, já estava na rua, já perdi o meu compromisso. Então eu fiquei lá até fechar a 10ª, mesmo que isso custasse muito tempo, né, só para ganhar a promoção. Né? Então, eles estão correndo porque a cada minuto eles são classificados ou punidos pelo algoritmo. Né? Então, é uma loucura mesmo, é uma capacidade incrível de controle da força de trabalho em tempo real dessas empresas. Marco, eu vou passar a palavra para o Carlos para fazer uma pergunta, mas eu vou lançar minha pergunta, mas, por favor, responda depois da pergunta do Carlos, né? Só porque está correndo o tempo, né? Já foram 45 minutos e a gente tem que encerrar pontualmente com 60 minutos. A gente não poderia deixar de encerrar esse programa sem falar das características dessa nova classe trabalhadora, das suas formas de organização e das suas formas de resistência. Então, eu te pediria na parte final do programa, após a resposta à pergunta do Carlos, você tratasse disso, em particular dos breques dos apps. Tá? Mas, Carlos, por favor. Eu não vou nem fazer pergunta já. Na verdade, a pergunta que eu ia fazer me anteciparam na resposta já, que eu ia falar justamente isso, da questão da individualização. E aí tem uma observação que é muito interessante, porque para pagar de boa moça, né, pelo menos no iFood, eles colocam um campo lá, né, para os entregadores para dizer qual é o sonho, né, dos empregadores, o que ele batalha para isso, mas ao mesmo tempo aluga-se tudo, né? Hoje, por exemplo, aqui a gente observa muito aqui no Rio de Janeiro trabalhadores que alugam a moto, Sim. alugam a maquininha para passar e alugam também a bolsa para levar. Inclusive, teve uma vez que eu encontrei um que ele falou assim: Nossa, eu tive muita sorte porque o próprio iFood me mandou de brinde a bolsa. Então ele estava muito feliz porque ele tinha ganhado a bolsa de brinde, tá? Então assim, de fato é uma situação que a todo momento esses trabalhadores eles estão sendo bombardeados, né? A minha pergunta ia ser justamente essa, né? Porque essas empresas a todo momento elas fazem alterações nas políticas de uso conforme necessidades que ela mesmo sustenta ali, até para inibir ou incentivar, né? Ela vai fazendo esse controle desses trabalhadores. Mas eu acho que 10 minutos, 13 minutos para responder a pergunta do Marco é bem salutar para dar esse tempo. Obrigado. Olha, gente, realmente é muito interessante. Marco, deixa eu só fazer uma confidência, né? Depois da mesa de vocês, então a conferência do materialismo histórico foi na Praia Vermelha, e eu fico no Rio de Janeiro, em Copacabana. E eu ia e voltava sempre de moto, de Ubermoto. E aí, depois da mesa de vocês, em que Ricardo, todos vocês falavam das entrevistas que vocês faziam com os motoristas, né? Eu comecei a fazer umas entrevistas no curto trajeto, e as respostas eram respostas muito, digamos, desanimadoras, mas é a realidade. Eu começava perguntando quantas horas, qual foi o máximo de horas que ele havia trabalhado, motoristas de moto. Aí eles diziam: Marco, eles sabem o meu nome, evidentemente, no aplicativo. Marco, eu já trabalhei 10 horas de moto, só que depois de 4 horas a minha bunda não aguenta mais, ela fica adormecida, então eu tenho que parar, ficar um tempo, sei que estou perdendo o meu tempo, né? E aí volto para continuar. Bom, não vou me alongar aqui, porque essas entrevistas vocês fazem. Só que a pergunta final desse meu questionário era: vem cá, se surgisse uma oportunidade de trabalho CLT, com carteira assinada, você aceitaria? Ele falou: Marco, só se
me pagasse, e aí ele deu o valor, só se me pagassem R$6.000, R$7.000. E aí ele começou a fazer a conta na calculadora para me convencer, né, de que o trabalho como moto Uber valia muito mais a pena do que um eventual trabalho com carteira assinada de CLT. E aí eu fiz a pergunta derradeira, que foi, cara, mas e férias, 13º? E aí ele dizia, não, isso não me interessa muito, não me importa muito. Quer dizer, são motoristas jovens, Isso. né? Então, eles como se eles vivessem numa outra época, e isso é muito, muito desanimador. Mas, por favor, ainda assim, a resistência, a organização, eu queria, então, Marco, que você tivesse 10 minutos para responder essa pergunta, por favor. É isso, Marco. Essa questão, depois nós podemos, num outro momento, discutir isso, porque é uma questão muito importante. É a questão do debate que esses trabalhadores, de fato, eles têm rejeitado a legislação protetora do trabalho. Isso não é um fenômeno brasileiro, tá? Inclusive, é um fenômeno que acontece também nos países centrais, como na Europa, nos Estados Unidos, mesmo lá onde as legislações protetoras do trabalho têm uma dinâmica muito mais favorável ao trabalhador, eles também têm uma preferência pelo trabalho, em muitos momentos, não regulamentado, digamos assim. O que acontece, Marco, é muito interessante. Nós, ao longo das nossas entrevistas, então, nós fizemos etnografia de bicicleta, nós entrevistamos lideranças, entrevistamos entregadores, motoristas, participamos de greve, protestos, audiências públicas, nos tornamos amigos de muitos desses entregadores, e especialmente as lideranças, né? E o que nós percebemos claramente é que a experiência vai, claro, facilitando os processos de conscientização de classe. As empresas jogam muito pesado, porque elas sabem que para elas é impossível que esse modelo se concretize e se torne sustentável, porque isso é uma outra questão, ele ainda não é um sistema, um modelo, digamos assim, que tem permitido às empresas grandes margens de lucro, né? Pelo contrário, a Uber foi registrar o primeiro lucro com muitas manobras contábeis agora em 2023, né? Então, nós temos também alertado para que essas empresas, exatamente a gestão algorítmica, ela tem limites, e esses limites estão claros quando nós paramos para observar, por exemplo, que o processo de trabalho não sofreu grandes alterações. Apesar de toda essa tecnologia, como nós falamos, da capacidade quantitativa de controle desses trabalhadores, o motoboy faz mais ou menos a mesma coisa que o entregador, o carro, a moto do motorista, do taxista também é muito parecida, a mochila é muito parecida. O que eu quero dizer é que transformar a capacidade produtiva no setor de serviços é muito mais complicado, muito mais custoso substituir trabalhadores por máquinas do que na indústria. Então, apesar de toda essa nova tecnologia, os processos de produção pouco mudaram e, portanto, é a partir daí que nós começamos a perceber os limites da gestão algorítmica e que também esse trabalhador vai percebendo conforme a sua experiência de trabalho, apesar do jogo pesado dessas empresas. Para vocês terem uma ideia, essas empresas estão remunerando dia sim, dia não, né? Então, não tem mais essa de você receber dia 5, quinto dia útil do mês e o adiantamento no dia 20. Elas estão pagando o trabalho hoje e recebe amanhã. Só pula final de semana. Eu demorei 39 minutos para me tornar um proletariado de serviço. Então, essas empresas também têm uma capacidade de consentimento dos trabalhadores enorme, porque rapidamente você, de fato, deixa de ser um desempregado. Se você alugar os equipamentos e se cadastrar rapidamente, como eu disse, 39 minutos eu era um entregador da RAP. Todos esses processos, então, da gestão algorítmica, ela está chegando no seu limite, porque o capital que vem o capital financeiro, o subsídio que tem
proporcionado esse grande crescimento dessas empresas e este até monopólio em alguns setores, já está chegando no seu limite. Né? A Uber já consumiu, para ter o seu primeiro lucro, 33 bilhões de dólares de capital financeiro. Isso é IPO, mais as apostas, os investimentos dos capitais de risco, dos grandes capitais de risco que nós temos aí, como o Banco da Arábia Saudita e tantos outros. Bom, o que tem acontecido? Essas empresas estão, então, tendo que operacionalmente se tornarem lucrativas, e para isso elas não estão mais tendo a opção de dependerem de um capital, de um dinheiro barato, e estão cada vez mais explorando os trabalhadores. Então nós percebemos que ao longo dos últimos anos a retenção do valor da corrida está ampliando a porcentagem que fica com a empresa, chegando a índices de 40%, né? No começo era 20%, 25%. Então, essas empresas estão cada vez mais, para se tornarem lucrativas, dada a pressão do mercado, tensionando a relação de trabalho. E nesse processo de tensionamento, onde os trabalhadores vão percebendo que cada vez mais eles têm o seu trabalho desvalorizado, é claro que isso cria um processo de inquietação. Mas antes mesmo desse momento, agora que o mercado cobra das empresas resultado, os processos de inquietação e organização começaram logo no início da experiência da Uber. Quando a Uber popularizou o seu serviço em 2014 e criou o que nós conhecemos hoje como a uberização do serviço, porque antes ela prestava um serviço exclusivo, mais caro, com carros pretos e carros novos. Ela fez uma inflexão em 2013, 2014, e a partir deste momento ela começa, então, a sofrer as primeiras resistências. E daí, essas empresas elas dependem sempre, para conquistarem o mercado e para serem efetivas no serviço que prestam. Como eu disse que a tecnologia é muito limitada na transformação das capacidades produtivas dessas empresas, né? Esse processo tem cada vez mais tensionado, né, a classe trabalhadora, porque eles precisam demonstrar resultados rapidamente, como acontece. Então, assim, para expandir esse seu mercado, dado aos limites da tecnologia, eles fazem uma coisa que é muito comum. Eles ofertam, quando chegam no mercado, a 99 tem feito isso, essas novas que chegaram chinesa também, a Uber fez isso lá atrás. Elas oferecem salários acima da média e oferecem serviços abaixo do custo. Ela consegue, então, milhares de trabalhadores se cadastrando, né? Mas chega um processo, um momento que ela tem que fazer uma inflexão e ela reduz o valor pago aos trabalhadores e amplia um pouco o valor pago das mercadorias aos consumidores, e esse processo gera inquietação. Muitos trabalhadores tinham comprado carro com um salário X, passaram a ganhar X dividido por 2. Isso antes dos processos de locação de equipamentos, estou falando de 2014. Então, ela já nasce, né, apesar de toda a capacidade de controle dessas novas tecnologias, com facilitando, digamos assim, né, a inquietação e a articulação dos trabalhadores, pela própria necessidade de ter que contar com milhões e milhares de trabalhadores e monopolizar mercados devido exclusivamente aos limites da gestão algorítmica. É isso que nós tentamos trabalhar no nosso livro, né? Mostrando, a partir dos limites da gestão algorítmica, como a uberização também é um catalisador de lutas e processos de consciência, de conscientização de classe, para a luta e enfrentamento do capital pela classe trabalhadora. Marco, em 1 minuto, o que são os breques? Os breques. E o breque é o maior movimento disso no mundo. É um movimento de massas, né, que tem realmente, que parou o Brasil em 6 anos 2 vezes. Eu acho que não temos nenhum movimento da classe trabalhadora que se assemelhe às dimensões dos breques, apesar das suas divergências ideológicas políticas, porque lá dentro há Lula, entregadores que apoiam o governo Lula, entregadores progressistas, mas também muitos entregadores que votaram do Pablo Marçal, que apoiam o bolsonarismo, mas não importa. Eles conseguem, de alguma forma, se articular
e paralisar por inúmeras vezes, em especial essas grandes duas greves 2020 e 2025, que foram greves nacionais e internacionais, né? Porque repartidores, que são os entregadores da Argentina, Costa Rica, Espanha, também têm sintonia com os trabalhadores brasileiros, em especial dos breques, paralisado as suas motos também, né? Então, para vocês terem uma ideia, também há, né, graças a este modelo de gestão da força de trabalho, também há aí um embrião, de forma embrionária, uma identidade internacional desses trabalhadores, como poucas vezes nós vimos. Bom, chegamos ao fim do hoje. Marcos, estou aqui. Muito bom. Deu tudo errado aqui. Se revoltou contra mim aqui o computador. Marco, muito obrigado. Espero que tu tenha gostado do programa. Eu adorei, tenho certeza que o Carlos também. O Trilhas volta na próxima semana, sempre aos sábados, às 17 horas, e aos domingos, às 15 horas. E nós voltaremos ainda no mês de agosto, a debater esse tema importantíssimo dessa classe trabalhadora super explorada. Grande abraço, Marco, grande abraço, Carlos, grande abraço à nossa audiência. Ficamos por aqui. Conte conosco.